eu sou Denisa Souza e estou aqui para conversar com vocês sobre o ensino inclusivo. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, nós temos uma política nacional toda estruturada na perspectiva inclusiva, que traz normas, técnicas, que traz diretrizes. Será que realmente são seguidas? Para conversar sobre isso, eu trago Roberta Alves, da 12ª. Olá, pessoal. Estamos aqui, então, para esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto que está sempre em alta. Roberta, nós conversamos, nós falamos muito sobre inclusão. Por que ainda nós percebemos tantas negligências? Acredito que isso ainda é uma caminhada, mas eu também noto que na rede estadual e principalmente na cidade de Guaíba, nós estamos avançando bastante. Cada vez mais esses alunos são identificados e são atendidos. Nós temos salas de referência aqui no município que trabalham com deficiências específicas, ou todas as salas atendem todas as deficiências? A nossa ideia é que todas as salas estejam capacitadas para atender todas as deficiências. E aí, de acordo com a identificação da escola, da professora do AE, a gente vai identificar e vai direcionar para as salas referência. E qual é o público-alvo do AE? O nosso público-alvo na região maior são os alunos com deficiências. Nós também devemos atender os alunos com altas habilidades. Há pouco tempo tivemos uma formação sobre esse assunto, que já foi repassada às professoras do AE da região, e estamos começando a fazer identificação, porque nem sempre o aluno que tem altas habilidades, ele também possui a questão da patologia do autismo. Então, estamos identificando alunos autistas também com altas habilidades. O autista de alto funcionamento, que a gente chama, Isso. né? Que interessante. E existe algum trabalho específico, assim, que vocês já pensaram em fazer para esses alunos? Ou vocês estão estudando sobre isso ainda? Porque tem o caso do enriquecimento curricular, que a gente trabalha com alunos com altas habilidades e superdotação. Como é que está essa conversa aqui no município? A gente está avançando, estamos em estudo, sim. Estamos começando essa parte de identificá-los. A partir disso, a gente vai começar a fazer os investimentos necessários. Que interessante, muito bem. Roberta, por que a gente ainda vê, no dias de hoje, uma insatisfação muito grande por parte dos familiares referente ao processo de inclusão dos alunos nas escolas? O que está faltando? Está faltando conversa? Está faltando implementação de políticas públicas? Está faltando informação? O que tu acha? Eu acredito que as famílias tem um certo receio de tirar aquele filho de dentro de casa e colocar para exposição, para trocar ideia com os colegas, para de repente até passar por bullying, né? Mas a gente avançou muito nisso aí. Precisa haver uma empatia da escola que recebe, precisa haver uma confiança da família naquele profissional. Essa criança precisa ser acolhida. Quando eles são acolhidos, flui. Muito bom, a gente vê resultados maravilhosos. Mas ainda acredito que a educação inclusiva esteja caminhando. É que a inclusão, ela passa primeiramente pela aceitação, né? Pelo olhar do outro. Quando tu deixa de olhar estranho, aceita o outro do jeito que ele é, as coisas fluem de forma mais rápida, né? E a inclusão realmente acontece. Mas não é o que a gente percebe, né, Roberta? A gente percebe que a gente realmente está numa caminhada, ainda falta muita informação, principalmente dentro das escolas. Porque o que eu enxergo hoje? Eu vejo formação, né, para professores de AE, para professores de sala de recursos, mas para os professores de sala de aula, que são quem estão com esses alunos. Como é que é feito esse processo? O professor recebe formação, ele recebe orientação do professor de AE? Aqui no município de Guaíba, no ano passado, nós oferecemos para várias escolas que não tinham as salas de AE essa formação dos professores da classe comum. Foi um sucesso, todos que foram se sentiram muito bem com as formações, voltaram multiplicando, que as nossas ações se baseiam nisso, né? Um profissional vai e os outros multiplicam. Sempre que tem uma escola com mais dificuldade, a gente pede para uma das colegas do AE fazer a visita, orientar os grupos de professores, orientar a supervisão, orientar a orientação da escola, para que isso se multiplique, porque o ideal seria um profissional em cada escola, mas como a gente não tem, a gente está sempre com nessa ideia da multiplicação desses saberes. Sim, sim. Nós temos também, Roberta, as adaptações curriculares. O aluno que tem necessidades especiais, que tem algum tipo de deficiência, inclusive com as altas habilidades de superdotação, eles têm direito. Como é que é feita a adaptação curricular na rede estadual?
frequentemente a gente está retomando com a supervisão das escolas a questão de que isso é um direito e que tem que ser feito. E a gente acredita que na maioria, alguns professores ainda resistem um pouquinho por desconhecimento, mas isso já diminuiu bastante e a gente acredita que adaptações estão sendo feitas. E os pais, como é que eles encaram essa adaptação curricular? Porque a gente sabe que alguns pais são bem resistentes. Eles não querem que o filho seja tratado diferente. E a adaptação, a gente tem de 3 tipos, né? Quando ele é feita de grande porte, por exemplo, tem uma diferença muito grande, inclusive, no conteúdo. Como é que é feito isso? A gente pensa que cada aluno é um serzinho único, né? E tenta fazer aquela adaptação específica para aquele caso. Aí vai depender muito da sensibilidade do professor, da orientação que foi dada e de como a escola vê a inclusão. Mas a gente está, sempre que a gente recebe, olha, lá não está sendo feito, a gente procura conversar, faz visita na escola, registra, olha, ele precisa desse atendimento. É uma caminhada árdua, mas ela está sendo feita. É um processo, que coisa boa, né, que está acontecendo. E essa parceria entre família e escola, ela ocorre diariamente? Como é que é feito? Na maioria das vezes ela ocorre. Quando ela não ocorre, a gente chama para conversar, porque não existe essa questão só escolarização. Existe toda uma questão de tornar esse indivíduo autônomo, que ele possa em casa também se organizar, na rua, na própria sociedade. Não, a inclusão não pode ser feita só na escola. Com então a gente trabalha bastante essas questões com as famílias. Nós temos uma situação muito bacana que está acontecendo na Escola Augusto Meyer, aqui em Guaíba, que é um estudo de estudos domiciliares, onde a escola toda visita a aluna e faz toda a escolarização dela em casa. É uma atividade pioneira que está muito bacana e a gente só tem elogios para fazer para a escola, por toda a escola ter aceitado, os alunos, os colegas dela, ela se sentindo muito satisfeita. Isso é uma coisa que está pegando bastante para a gente, muito interessante. O ensino domiciliar é um direito, né, do aluno que tem deficiência quando ele está impossibilitado de frequentar a escola. E eu queria te perguntar assim, como é que acontece a interação entre esse aluno de atendimento domiciliar e os alunos da escola? Como é que isso acontece na prática? Os primeiros dias de aula, a família se organizou e ela foi visitar os colegas, né? Então, foi muito emocionante pra gente que assistiu isso através de vídeos e fotos, pelos relatos da família, pelos relatos dos professores. E isso continua acontecendo. Dentro do possível, a família faz com que ela vá até lá. E elas usam muito as mídias, né? Sim. Manda um vídeo, manda um WhatsApp. Então, ela está sempre em contato com os colegas. Se sente acolhida. Acolhida. Agora o Strike, Centro de Entretenimento, além de todos os espaços diferenciados que vocês já conhecem, está lançando uma hamburgueria. É Strike Burger e vocês vão poder pedir os melhores e mais saborosos lanches no conforto de suas casas. Basta ligar para um dos nossos números que estão aqui embaixo. Telefone, WhatsApp ou pelo nosso site, mas se quer comodidade e agilidade mesmo, peça pelo aplicativo Tia Delivery. É muito simples. Basta você entrar no aplicativo, fazer um cadastro rápido caso você não seja cadastrado, clicar no ícone Strike Burger e selecionar um de nossos deliciosos lanches. E pronto, logo o melhor e mais saboroso lanche de Guaíba e região estará na sua casa. Strike Burger, dê um strike na sua força. Strike. Tu acredita que as escolas municipais, estaduais e particulares seguem as normas previstas na legislação vigente? Acredito que o município de Guaíba está muito bem servido nessa área. A questão das escolas particulares, quando existe a necessidade, a procura das famílias, elas trocam uma ideia com a coordenadoria sempre. As municipais também têm, a gente está sempre em contato com as colegas da rede, né? Então, acredito que nós estamos muito bem servidos, sim. Precisa ainda muita coisa melhorar, mas a gente está bem servido, sim. O que eu percebo, Roberta? Eu percebo que a política inclusiva, ela é muito bonita no papel, né? Foi uma política que chegou de cima para baixo, né? Nas escolas particulares, nas escolas municipais, nas escolas estaduais. A gente sabe que é lei, né? Principalmente referente ao atendimento educacional especializado, o AEE, mas aqui no município nós temos escolas particulares que ainda não têm o AEE. Acredito que eles não se sintam preparados. Eles já andaram negando matrículas, aí a gente conversou e eles já foram alertados que isso é uma questão de lei. Eles colocam como se não estivessem preparados para receber. E acabam os alunos procurando a rede estadual ou municipal em função disso.
é que hoje não existe mais o não estar preparado, né? A inclusão está aí, tu precisa aceitar, é um direito de todos, né, ter acesso à educação de qualidade. E, infelizmente, a gente se depara com essas situações que tu falou, né? Mas é que eu acredito na questão do acolhimento. Quando a proposta está aberta, tu está de coração aberto, tu pode receber esse aluno e ir conhecendo e adaptando a tua situação, a tua realidade para esse aluno. Mas é preciso ter empatia por essa causa. Sim. E voltando ao atendimento educacional especializado, Roberta, a gente sabe que é uma sala toda estruturada, né, que é uma política federal. Então, existe uma parceria entre governo federal, prefeitos municipais, aonde o governo federal envia os materiais e o município dá conta do espaço e do profissional. É um trabalho diferenciado que visa a inclusão do aluno em sala de aula, visa facilitar esse acesso, fornecendo todos os recursos necessários que este aluno precisa. No entanto, a gente percebe que muitas salas de AE funcionam como sala de apoio, e não é esse o objetivo. Qual é o objetivo da sala de AE? Na rede estadual, nossas salas servem como referência para adaptação curricular e inclusão desses alunos. A maioria, até que chegue esse material do governo federal, as escolas trabalham com o que elas têm através da autonomia financeira. Eu falo a questão da rede estadual. Sim. A própria escola, dentro do seu orçamento, se organiza e providencia os materiais para que esse aluno seja atendido. Computador, notebook, todo o material que for necessário, porque hoje em dia nossas escolas trabalham com mídias bastante. Nossos profissionais de Guaíba mesmo, todas estão muito atualizadas. A gente sabe de casos assim bem específicos de sala de AE que trabalham com folhas mimeografadas, que trabalham com caderninho de reforço. Esse não é o objetivo do AE, né, Roberta? O objetivo do AE é trabalhar com coisas mais concretas, coisas que são necessárias para o desenvolvimento dessa criança, um pouco diferentes da sala de aula. Caderno, folhinha, a gente já usa em sala de aula, né? Essa prática para nós é condenável, né? Porque a gente está sempre em cima, buscando atualizações, né? Porque se é para fazer a mesma coisa que a sala de aula regular está fazendo, acho que não teria utilidade esse espaço, né? O espaço é justamente um espaço alternativo, muito lúdico, sem infantilização, porque a gente já tem de todo tipo de escolarização. Sim. Então a gente não pode ter uma sala infantilizada, a gente conversa muito com as meninas sobre isso. Por mais que elas queiram decorar, a gente sempre retoma com elas essa questão da infantilização, porque é para atendimento de toda a escolarização, dos pequenininhos aos maiores, né? Então a gente acredita que nesse espaço a atividade tenha que ser diferenciada do que tem a classe regular. E os pais, assim, eles aceitam o atendimento educacional especializado com facilidade, porque ele é optativo, né? Tu pode aceitar ou não. Como é que é feito essa conversa, essa sensibilização? Aqui em Guaíba a gente conversa com a maioria dos pais e eles assinam uma autorização e a partir da autorização o aluno começa a ser atendido. No interior, que a 12ª atende vários municípios, a gente tem a dificuldade do transporte para levar, porque esse é um atendimento oferecido no turno inverso da escolarização. Então, no interior a gente tem muita dificuldade em relação ao transporte desses alunos e ao acesso à escola, né? Mas também não se exige mais o laudo, através de um parecer feito pelas professoras do AE, também esse aluno pode ser incluído, então cada vez se amplia mais a oferta. Sim, sim. Não se necessita mais do laudo para ser atendido no AE. É feito um parecer descritivo com a equipe da escola. E a professora do AE. E a professora do AE. Vai fazer inúmeras visitas até que ela se sinta segura. Quando ela ainda tem dúvidas, a gente sempre diz, não se fecha o diagnóstico, então vamos procurar mais uma ajuda profissional. Isso é bem importante, né, Roberta? Porque muitas pessoas ainda pensam que para ser atendido no AE tu precisa ter um laudo. Hoje não. Tu identifica a necessidade da criança, né? Tu no caso, forma uma equipe dentro da escola, pensa sobre o desenvolvimento dessa criança e ela é encaminhada para o AE para ser atendida. E a gente conversa muito com as colegas do AE a questão da potencialidade e não na limitação daquele aluno. Descobrir o potencial e investir no que ele pode render bastante. Né? E a gente está vendo que o avanço está sendo muito grande. Eu costumo pensar assim, Roberta, que a deficiência, que a limitação, a gente já sabe que ela existe.
Mas vamos descobrir qual é o potencial Esse é o dessa nosso criança. Eu acho que isso é muito importante, a gente trabalhar com o potencial, com aquilo que ela consegue fazer de fato, né? E isso é surpreendente e gratificante pra gente. Que bacana, Roberta. Roberta, o que tu achas que ainda hoje está faltando no ensino inclusivo para que a gente vá mais adiante? Investimento. Investimento. Por parte dos governos, tanto a nível municipal, estadual, federal, que se enxergue essas potencialidades e que realmente se invista na capacitação dos profissionais, não só do AE, mas da escola como um todo, para que não se tenha mais essa questão, não estou preparada. Vamos preparar, então, as pessoas. Tu diria que falta informação e implementação de políticas públicas? Acredito que quanto mais informação, melhor. E implementação de políticas públicas? O que tu pensa sobre isso? Eu acredito que na rede estadual, sempre que chegam as demandas, a gente dá conta. A gente tenta de todas as formas. Não é naquele momento, não é amanhã, mas a gente trabalha em cima de cumprir essas metas. Né? E a formação para os professores que atuam em sala de aula? Isso acontece de que forma na rede estadual? Porque me preocupa muito a formação do professor de sala de aula. Né? Porque eu vejo o professor de sala de aula ainda muito perdido com a inclusão de alunos com necessidades especiais. E eu vejo que não tem um olhar ainda para esse professor. Ele quer fazer, ele se sente angustiado para fazer, mas ele não sabe como fazer. E a gente sabe que dentro das escolas tudo é muito corrido. Tem sim o professor do AE, mas o professor do AE tem que dar conta dos alunos com necessidades especiais, então ele tem todo um planejamento diferenciado. Como é que fica o professor da sala de aula? A gente pede para as professoras do AE que ocupem os seus espaços nas escolas. A gente pede que elas se coloquem à disposição para a participação das reuniões. Eu sempre pergunto, participaram da entrega de avaliação? Participaram do conselho de classe? É nesse momento que elas fazem a escuta e é nesse momento que são dadas a maioria das orientações. Cada formação pedagógica que tem durante o ano, eu digo, peçam um minutinho para vocês, que esse minutinho se estenda. Façam valer o trabalho de vocês, divulguem, ampliem. Sim. E sempre desperta muita gente empolgada. Sim, muita gente se emociona, muita gente abraça a causa com vontade. A gente tem que sensibilizar e tem que informar também, né, Roberta? Mas a gente sabe que no dia a dia isso é muito difícil. A escola, ela tem ainda um formato bem tradicional. E a gente está se adaptando a essa nova realidade. Estão ainda muito preocupados com a quantidade e não com a qualidade. Se para pensar no aluno com necessidades especiais dentro das escolas, quando não é entrega de avaliação, além da entrega de avaliação, tem outros espaços, tem tempo para se falar do aluno? Se para isso? Eu acredito que bastante, que a gente já avançou bastante nesse aspecto. Roberta, lembramos que a inclusão não é um favor, ela é um direito de todos. Por que muitos pais ainda se sentem rejeitados dentro das escolas? Por que eles ainda aceitam, por exemplo, a redução de carga horária, que é algo proibido por lei? Isso vai depender de cada escola, né? A gente tem, as nossas escolas, a maioria estão recebendo super bem esses alunos. E os pais começam receosos, depois se tornam grandes parceiros da escola, com certeza. Tu gostaria de deixar algum recado, enfim, para quem está nos assistindo, sobre como está o processo inclusivo aqui no município? Como é que acontece na rede estadual? Como é que acontece essa acolhida? Bom, a gente acredita que esse processo se dê através da identificação dos alunos,
no início do ano, a cada troca de escola, se investiga, a equipe diretiva toda tem que estar atenta para aquele aluno que está chegando, sendo recebê-los bem. A partir de algum detalhe que se acha importante, já se contacta com a AEE. Quando a escola não tem, as escolas procuram a 12ª, a gente procura visitar, procura conhecer aquela criança e procura fazer com que ela seja acolhida na escola que tiver mais de acordo com a necessidade dela. Existe uma caminhada super importante já nesse sentido aqui dentro do município, principalmente na rede estadual, então, Roberta. Com certeza. E eu trabalho junto com a minha colega Rita, né? A gente recebe a qualquer dia da semana, é só ligar, combinar direitinho o horário, a gente recebe pais, recebe pessoas, entidades para conversar, para falar do nosso trabalho, para ouvir. A gente recebe também algumas denúncias, né, que algumas coisas também chegam para nós e a gente procura sempre estar atenta e acompanhando essas atividades. É porque tem ainda, né, nesse processo de inclusão, enfim, ainda nós observamos e vivenciamos muitas negligências. E essas negligências, ela não acontece só por parte da escola, mas por parte da família também, né? Sim, até pouco tempo a gente tinha orientação que a ficha FICAI, que é aquele controle de frequência, não deveria ser feito para alunos especiais. E a gente já avançou nesse aspecto que sim, está sendo feito. Por que aquela criança não está frequentando? Né? Ah, não vou levar, não, acho que não é bom para ele, não é importante. Não, é importante sim, é importante para ele. Então, através da ficha FICAI, a gente descobre se é uma questão de saúde, se é uma questão de negligência da família, se é algum descontentamento com a escola. A gente vai investigar por que aquele atendimento não está sendo feito. E a rede estadual, então, ela dispõe de uma equipe multidisciplinar, né, que trabalha neste processo de inclusão. Ela é composta por assessoras técnicas, né, tu é uma das assessoras. Sim. Tem mais outro profissional junto neste processo, como psicóloga? A minha colega Rita, além de ser assessora técnica, ela também é psicóloga, né? É psicóloga. É, dá um reforço muito grande ao nosso trabalho. E vocês conseguem dar conta dessa demanda, Roberta, porque não é só Guaíba, né? São 19 municípios. 19 municípios. Né? A gente está sempre em contato. Pessoalmente, durante a semana, a gente visita muito as escolas. A região carbonífera tem casos muito sérios em questão da plantação de fumo. Muitos alunos com deficiência. Então, é uma região que a gente procura estar sempre atento, sempre perto. A região de Camaquã, Costa Doce, também tem bastante crianças. Aqui em Guaíba também, só que o interior a demanda está sendo maior para nós. A gente não tem perna para tudo, mas a gente se esforça. A gente tenta, se esforça. A gente se esforça. E aqui no município, quantas salas de AE nós temos, Guaíba, hoje, quantas escolas estaduais? Todas estaduais têm sala de AE? Não, nem todas têm. As que não têm, tem as mais perto. No centro de Guaíba, por exemplo, nós temos na Escola Gomes Jardim e no Nestor. Então, essas duas escolas são referência para as escolas do centro. Nós temos no atendimento itinerante na Vila São Jorge, na Isaura Ibanez Paiva, que atende o Isaura e atende o Livramento. Sim. Depois nós temos na Coab as 3 escolas. O Aglaikel, o Rui Coelho e o CIEP. São escolas grandes, escolas grandes que dão conta de muita coisa pra gente também. Então, gente, nós temos muitos assuntos ainda para conversar sobre inclusão. É um assunto que se fala bastante em todos os lugares, mas falta muita informação, principalmente para os familiares. Mas, por hoje, nós estamos encerrando. Nós trouxemos a Roberta, né, que nos esclareceu assim, várias dúvidas sobre inclusão e principalmente sobre o atendimento especializado. E pode fazer as suas considerações finais, Roberta. Eu gostaria de agradecer a TV Costa Doce pelo convite, através da Denisa. Agradecer as minhas colegas da 12ª, porque todas nós trabalhamos em equipe e estamos preparados para atender as demandas que o município tem nos apresentado, dentro do possível, através da nossa coordenadora Vera Almeida, que acredita muito no nosso trabalho. A gente está dando conta de uma coisa que é apaixonante, que a inclusão é uma situação apaixonante. Muito obrigada, viu, pela tua disponibilidade de estar aqui hoje. Foi muito esclarecedor, foi muito significativo. Eu gostaria também de agradecer à TV Costa Doce pela oportunidade. Eu acho que, através da TV Costa Doce, a inclusão está ganhando voz, está atingindo um público muito maior.
e um público que necessita muito de saber sobre, que são os pais. Porque a gente percebe nos dias de hoje muita falta de informação. Então eu estou muito emocionada de estar aqui e muito grata também por essa oportunidade. Com certeza estaremos de volta num próximo momento, falando mais sobre inclusão, trazendo outras demandas que são necessárias. Você sabia que a Padoca no Jardim dos Lagos é restaurante, pizzaria e padaria? No restaurante, ao meio-dia, você encontra um buffet com comida caseira servida no fogão a lenha e à noite pizzaria com muitos sabores, lanches, petiscos e chopp bem geladinho. A padaria é de dar água na boca, com diversos tipos de bolos, tortas, doces e pães. Então venha para a Padoca. Aceitamos reservas para o seu evento. O ambiente é climatizado. Na Avenida Ponte Verde, número 550, no Jardim dos Lagos. Telefone 3191-8828, 3191-8828 e também pelo aplicativo Me Entrega.